Assembleia Legislativa faz hoje audiência pública para ouvir comunidade científica sobre retorno das atividades presenciais. Prefeito quer participar do Conselho da Amazônia. Com 478 novos casos, pandemia já matou 2.250 amazonenses. Ministério da Saúde informa números contraditórios sobre Covid-19 e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o governo está brincando com a morte em atitude perversa. Guru Olavo de Carvalho rompe com Bolsonaro e avisa: continue inativo e covarde, que eu derrubo o governo. Caixa libera hoje saque da segunda parcela dos R$600 para nascidos em agosto. Nova Zelândia anuncia que acabou com o coronavírus. Mundo tem mais de 400 mil mortes e 7 milhões de casos de Covid. Violência. Lutadora de jiu-jitsu enfurecida espanca ex-marido com fio elétrico na frente do filho. A golpes de faca, 2 homens são mortos em Manaus e Itacoatiara. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. O clima-tempo diz que a probabilidade de chover 15 milímetros é de 80%. A umidade do ar é de 91% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 8 de junho. Chegamos aos 159 dias do ano e faltam 207 para terminar 2020. Dia do beatificado São José de Anchieta. Também é o dia do citricultor, Dia Nacional dos Oceanógrafos e Oceanólogos e o Dia Mundial dos Oceanos. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos históricos acontecidos nesta data. 570, em Meca, é fundado o Islã. 1191, Ricardo Coração de Leão chega à Terra Santa para sua cruzada. 1928, segundo a Expedição do Norte, o Exército Nacional Revolucionário Chinês captura Pequim, cujo nome é mudado para Beijing, capital do Norte. 1972, Guerra do Vietnã, Panta Tin Kin Phuc, de 9 anos, é queimada por napalm, um evento capturado pelo fotógrafo da Associated Press, Nick Hutch. Momentos depois, enquanto a jovem é vista correndo por uma estrada no que se tornaria uma icônica foto vencedora do prêmio Pulitzer. 1992, celebrado o primeiro Dia Mundial dos Oceanos, coincidindo com a Eco 92, que acontecia no Rio de Janeiro. 5h56 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. E a Operação Papagaio, realizada ontem, retirou de circulação vários papagaios com linhas de cerol e chilena. A operação aconteceu no Conjunto Cidadão 10 Tarumã. O uso das linhas é proibido em Manaus desde 2015, de acordo com a lei municipal. É bom lembrar, número 1688, artigo 1º, fica proibida no município de Manaus a venda e uso do cerol, mistura de cola e vidro moído, linha chilena, dióxido de alumínio e silício ou de qualquer material cortante usado para empinar, soltar papagaios ou similares, salvo nas áreas específicas que o Poder Público Municipal poderá vir a estabelecer para estes fins. Alberto Peregrini, isso já matou gente em Manaus e em muitas oportunidades. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ao ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, ontem a operação foi feita lá no Tarumã, em outros bairros da cidade também. Nós observamos que as viaturas, quando tinha aquele pessoal soltando papagaio em grande quantidade, ia lá, quebravam as linhas para que não haja mais acidente, com morte, como o que aconteceu aproximadamente 15 dias atrás, quando uma jovem morreu, quando vinha uma moto lá na Avenida Grande Circular. Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante na cidade? Paulo, para o horário está bem tranquilo, né? Nesse momento nós estamos aqui nas proximidades do Terminal 5, Paulo, a movimentação na Avenida Grande Circular, como já é de praxe, todo dia nós observamos,
é a maior movimentação da cidade no momento. Nenhuma via nesse horário tem a maior movimentação que a Avenida Grande Circular, a famosa Altaz Mirim, com ônibus saindo da Zona Norte e Zona Leste em direção ao Distrito Industrial. São vans, ônibus, micro-ônibus, além do transporte alternativo, que já está trabalhando em massa nesse momento, os mototáxis também, e a Avenida Grande Circular também dá vazão aos ônibus da Terminal 4 e Terminal 5. E com isso, Paulo, a movimentação é bem intensa nesse momento, mas os semáforos estão funcionando e nenhum acidente aqui na área. Aqui no sítio histórico da cidade, o céu está parcialmente nublado, Peregrini, aí onde você se encontra. A mesma coisa, Paulo Guerra, tá nublado, tá bem nublado, oferecendo aí para quem já tem uma certa experiência, dá uma olhadinha para cima, tá aparecendo sim, que teremos chuva no dia de hoje. Peregrini, podemos dizer que tivemos um final de semana relativamente calmo. Os exames de praxe, que foram tantos no IML, como sempre, e movimentação nos prontos-socorros da cidade, e apenas uma morte, não é, Peregrini, foi registrada, e foi na feira aqui da Manaus Moderna. Da Manaus Moderna. Pois é, Paulo, foi bem tranquilo, bem calmo também, tanto no pronto-socorro quanto no Instituto Médico Legal. Pra você ter uma ideia, Paulo Guerra, de ontem para hoje foram realizados no Instituto Médico Legal apenas 5 exames de corpo de delito. Você tem uma ideia de como foi tranquilo o domingo em Manaus, né? O final de semana, você bem colocou, apenas uma morte, homem que morreu a facadas lá na Manaus Moderna. No mais, absolutamente tranquilo. Tivemos aí algumas ações aí também de bandidos, Paulo, que foram tirados de circulação, algumas pessoas que foram presas com droga também, como já sempre ocorre, e operações policiais aconteceram, Paulo, ontem na Avenida Itaúba, lembrei agora, Avenida Itaúba, Paulo, tinha muita polícia, se concentraram por ali, a polícia militar saiu às ruas, tanto da Zona Leste quanto da Zona Norte, e o resultado é esse aí, Paulo, um final de semana muito tranquilo. Esse crime aconteceu na Feira da Banana, em Itacoatiara. Os homens comemoravam lá, ninguém sabe o que eles comemoravam, estavam eufóricos, de repente um esfaqueou o outro, não é, Peregrini? E se veio a morte, o esfaqueado. Isso aconteceu lá no Parque Amanda, né? No Parque Amanda, lá no município de Itacoatiara, e esse homem já era um velho conhecido da polícia. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nesse final de semana em Manaus. Bom trabalho para você e boa semana para nós. Sim, Paulo, sem dúvida nenhuma. Vamos destacar também, não, Paulo Guerra, um homem que apanhou de sua amada, uma mulher lutadora, parece que ele já andava fazendo uma graça lá pro lado dela, acabou apanhando, pegou uma pisa, terá destaque daqui a pouco, não, Paulo? Pois é, Peregrini, ela foi na casa do cara, ela já era separada, foi na casa dele, discutiram e ela terminou dando uma surra nele. Nossa Senhora, Deus nos defende e guarde de uma mulher braba, uma mulher, aliás, Paulo, uma mulher traída é capaz de tudo. É contigo. Muitos ouvintes reclamando contra o aplicativo humano. Isso é um problema que não cabe a nós resolver aqui. E são problemas técnicos que acontecem de vez em quando, alguma interrupção. Agora a Rádio Difusora opera em 96,9. Essa é a emissora que está no ar dia e noite. 96,9. Difusora 24H é um outro portal da Rádio Difusora, onde você também pode acompanhar a nossa programação. Prefeitura de Iranduba dá prosseguimento hoje à construção de pontes no Cacau Pereira. J. Rai. Com as águas subindo cerca de 3 centímetros por dia, a Prefeitura de Iranduba segue construindo passarelas de madeira no distrito de Cacau Pereira, nos locais onde as ruas vão ficando submersas. Segundo a Defesa Civil do município, mais de 2,5 quilômetros de pontes já foram construídos nos bairros Nova Veneza e Águas Claras, que registram ruas alagadas. Hoje, a Prefeitura deve iniciar operações na rua Cascavel, que é outra área de Cacau Pereira anualmente atingida pela cheia. O prefeito Francisco Gomes afirma que a prefeitura está acompanhando de perto o movimento das águas e tomando as providências necessárias para garantir o ir e vir dos moradores. Nós estamos trabalhando para dar condições para o caboclo ir e voltar da sua casa, né? E graças a Deus está bem avançado. Aqui ainda vai alagar um pouco, mas não vai ser tão grande como as outras no passado, não.
O prefeito Francisco Gomes voltou a assegurar que até a conclusão do atual governo, em dezembro vindouro, serão feitas melhorias nas malhas viárias da cidade de Iranduba e também do distrito de Cacau-Pireira. Nós estamos preparando a licitação, eu acho que agora, lá para o dia 15, está saindo a licitação da recuperação da malha viária da sede do Iranduba e da sede do Cacau-Pireira, que é mais um compromisso meu que eu vou cumprir, se Deus quiser e Deus permitir. Com a colaboração de Edjander Pereira, J-Rai, para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Tá bom, J-Rai. Mais de 50 mil alunos matriculados na rede estadual estão com endereços ou telefones desatualizados, o que dificultou o processo de entrega dos kits de alimentação escolar aos estudantes de Manaus, tanto do sistema delivery quanto de retirada nas escolas estaduais. Devido à dificuldade em localizar os estudantes, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciou o processo de busca ativa aos pais e responsáveis que ainda não receberam o benefício. Os mais de 50 mil estudantes que ainda não receberam o kit podem acessar, atenção, www.cadastro.seduc.am.gov.br. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto vai retomar o atendimento ao público externo a partir de hoje. Para ser atendido, é necessário fazer um agendamento prévio via e-mail junto ao departamento, para o qual ele deseja e aguardar a confirmação com o dia e horário a comparecer na sede. O atendimento ao público externo será de 8 às 14 horas. O auxílio do programa Nossa Merenda no valor de R$50, cujo projeto recebeu um acréscimo de 100% no valor original, após a apresentação de uma emenda parlamentar de autoria do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, começa a ser pago nesta segunda-feira pela Prefeitura. O investimento total é de 2,9 milhões e irá beneficiar mais de 58 mil alunos regularmente matriculados na Secretaria Municipal de Educação e que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica. A Secretaria de Estado de Fazenda retoma nesta segunda-feira os serviços de atendimento presencial ao público, com a adoção de um plano que estabelece as regras de segurança sanitária nas dependências da Cefaz, como o distanciamento social de 1,5 metro e uso obrigatório de máscaras de proteção por parte de servidores e contribuintes para reduzir o risco de contaminação pelo Covid. Os serviços de atendimento presencial ao público que retornam nesta segunda-feira são cadastramento, parcelamento de débitos de imposto sobre a propriedade de veículos automotores e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, desembaraço de nota fiscal, plantão de orientação fiscal e todos os demais serviços disponíveis na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada no prédio Osias Monteiro, anexo à sede da Cefaz, na Avenida André Araújo. 6h09. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região determinou a retomada nesta segunda-feira das obras essenciais no campo de Azulão, onde opera a empresa de gás natural Eneva e suas subcontratadas. Após analisar as considerações do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado e as medidas adotadas pela empresa, a desembargadora Solange Maria Santiago Moraes concluiu que é possível a retomada das atividades da empresa, como já acontece em outros segmentos da economia do Estado, desde que continuem sendo observadas medidas de proteção à saúde dos trabalhadores e estejam atendidos os requisitos das autoridades de saúde. A decisão aponta que a empresa deverá continuar adotando, entre outras medidas, como higienização e descontaminação do campo de Azulão e, inclusive, espaços internos e externos da unidade para prosseguimento de suas atividades essenciais. As medidas de saúde e segurança adotadas pela empresa estão de acordo com as medidas apontadas pelos procuradores Jocinei Dourado e Adriana Cutrim, pelo promotor Daniel Menezes e defensores Bruno Fiorim e Murilo Monte, que haviam ingressado com a ação na Justiça do Trabalho. Sem representantes da Amazônia Legal, o conselho criado pelo governo federal com o objetivo de integrar as ações governamentais relacionadas à região pode contar com o primeiro representante do norte do país nas próximas reuniões. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, enviou carta ao presidente Jair Bolsonaro solicitando a inclusão de seu nome
para participar das próximas reuniões ordinárias do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O pedido foi recebido pela presidência e encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente para análise. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Final de semana movimentadíssimo em Manacapuru. Domingo, muita chuva pela manhã e tarde nublada com pouco sol. Mesmo assim, o manacapurense não se deixou levar pelo tempo, muito menos pelo perigo da pandemia. Com a abertura gradativa do comércio no essencial para a retomada da economia, o povo que já não respeitava as medidas de segurança orientadas pelas autoridades de saúde, por as ruas de forma desenfreada, sem nenhuma preocupação com a doença. Um dos locais de maior aglomeração foi o balneário Miriti, que mais uma vez ficou lotado de pessoas na tarde de domingo. Mas enquanto muitos se divertem aqui na cidade, o produtor rural que trabalha com a produção de juta e malva no interior enfrenta sol e chuva no beneficiamento da fibra, que está em pleno período de colheita na região de várzea do Rio Solimões. Este ano, segundo os produtores, não houve prejuízos em relação à cheia do rio e nem com a pandemia. A produção de fibra está de vento em popa, já que a cheia do rio este ano deu uma trégua e a procura é grande pelos compradores. Bem, Paulo, no último informe sobre a subida das águas aqui em Manacapuru, cometemos um pequeno erro na medida. Informamos que o nível da água era de 18 metros e 80 centímetros. Na verdade, o nível era de 18 metros e 8 centímetros. Por este erro, nós pedimos desculpas. Hoje o nível já alcança 19 metros e 19 centímetros, o nível de volume de água aqui no Rio Solimões. E no mais, mandar um alô para o nosso ouvidor do município, Almir de Paula, lá na comunidade do Arapapá. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h13 em Manaus. Campanha Junho Violeta alerta para violência contra idosos com atividades online e ação de vacinação. Em alusão ao Junho Violeta, mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, preparou uma programação para orientar e informar a população sobre as tipificações do crime, os impactos no isolamento, os canais de denúncia e também estimular a interação do público da terceira idade em tempos de pandemia. As atividades incluem lives, uma delas com transmissão para 62 municípios do estado, com profissionais e autoridades da área, e campanha de vacinação destinada às pessoas idosas. De acordo com a secretária adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa da SEJUSC, Franciane Alves, as atividades deste ano foram readaptadas para o momento atual de pandemia, onde se faz necessária a permanência dos idosos em isolamento social para evitar o contágio. O dia 15 de junho, ele é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania já vem trabalhando com essa pauta desde 2017. Foi quando a SEJUSC assumiu a gestão do segmento idoso, que antes era da Secretaria de Assistência. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação por conta desse momento de pandemia, do Covid, para realizar essas atividades através de lives. Nós vamos ter uma programação, incluindo uma campanha de vacinação também em sistema drive-thru, que irá funcionar em frente à Delegacia Especializada em Crime contra o Idoso. Dentre essas programações, nós vamos ter live com profissionais de educação física, psicólogo, nós vamos ter uma live com o Dr. Euler Ribeiro, que é o médico geriatra voltado ao segmento idoso, e também nós vamos ter outras atividades voltado a esse dia. A secretária disse também que o objetivo não é só promover políticas públicas, mas também conscientizar a sociedade e principalmente os idosos quanto aos seus direitos. Eles têm sim um direito a ser preservado, e isso não sou eu que falo, isso é o Estatuto do Idoso, que é uma lei que foi criada em 2013, é uma lei que ampara e defende os direitos da pessoa idosa.
6h15 em Manaus. Moradores do Arapapá estão reclamando falta de energia elétrica desde as 8h da noite de ontem. O Amazonas diagnosticou mais 487 casos de Covid-19 neste domingo, totalizando 49.269 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 18 óbitos pela doença, desses 8 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.250 o total de mortes. Ao todo, 39.586 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 7.433 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento domiciliar. Agora 6h17 em Manaus. A Assembleia Legislativa realiza nesta segunda-feira às 10h uma audiência pública virtual proposta pelo deputado Josué Neto para ouvir a comunidade científica sobre o retorno das atividades presenciais durante o fim da quarentena e pico da pandemia do novo coronavírus no estado. A audiência será transmitida pelas redes sociais da Assembleia Legislativa a partir das 10h. De acordo com o deputado Josué Neto, a audiência tem o objetivo de ouvir médicos, pesquisadores, cientistas, além de infectologistas, sobre os perigos desse relaxamento da quarentena e isolamento social. Ele explicou que, assim como outras instituições estaduais, o parlamento ainda não retornou às atividades presenciais e vai aguardar o resultado da reunião desta segunda-feira. Polícia. Uma mulher de 19 anos, identificada como MS, foi parar no hospital após ter sido torturada pelo próprio companheiro, que chegou em casa bêbado e a torturou na frente do filho de apenas 4 anos de idade. Ela estava com a criança em casa quando ele chegou bêbado, afirmando que ela estava com outro homem dentro do imóvel. Aí foi iniciada uma discussão e ele pegou uma faca e começou a ferir a vítima e ameaçar de morte também o filho. O suspeito então fechou a casa e solicitou uma corrida de transporte por aplicativo. E ao chegar nas imediações da Avenida Timbiras, na Cidade Nova, abriu a porta do carro e aí começaram a brigar novamente. A vítima conseguiu sair do agressor e correu a pé ao comércio de uma de suas irmãs. O suspeito fugiu levando a faca do crime. A mulher foi encaminhada para o Platão Araújo. Pelegrini, muita confusão. E mais um homem de 25 anos procurou a delegacia para denunciar a ex-companheira que o agrediu com um cabo de fio elétrico na frente do filho em uma casa no Monte das Oliveiras. Ela conta que já não estava mais oficialmente com a ex-lutadora de jiu-jitsu, disse ele, mas por insistência dela, eles teriam marcado o encontro na residência dele. Pouco depois de a mulher ter chegado, ela resolveu mexer no telefone dele e surtou ao encontrar mensagem de uma outra mulher. Descontrolada, ela pegou o fio do ar-condicionado e tentou matar o ex-enforcado. Sem sucesso, ela aplicou uma surra no jovem ali mesmo na frente do filho. Antes de ser colocada para fora, ela também destruiu vários móveis da casa e ainda fez muitas ameaças. Na delegacia, Pelegrini, a vítima mostrou as marcas no corpo e abriu um boletim de ocorrência contra a mulher. Ele garantiu que não revidou as agressões e confessou que ficou até envergonhado de dar parte na polícia, Alberto. Pois é, Paulo Guerra, né? Que fato lamentável, né, Paulo? Tanto quando o homem agride a mulher, quando a mulher agride o homem. Se você for notar, Paulo Guerra, a gente tem acompanhado, o grande, né, motivo é celular, né? Celular, o cara vai, deixa o celular lá aberto, a mulher vai lá e mexe. Com certeza, Paulo Guerra, eu acho que o celular é a verdadeira besta, né? Aquele negócio lá do 666, acho que esse negócio tem a ver com o celular. Como tem acontecido separação de casal por causa do celular. Pelegrini e os ouvintes lá do bairro de Petrópolis, muita gente reclamando, as calçadas estão totalmente tomadas por veículos estacionados sobre elas. E bem perto do comando geral da Polícia Militar na rua Benjamin Constant. Pode, Pelegrini?
Não pode, Paulo Guerra, né? Não pode colocar o carro na calçada. Uma ação do Instituto Municipal de Trânsito, com certeza, né? E pode aparecer por lá e multar essas pessoas, Paulo, que deixam a calçada para o pedestre, né? O carro tem que ficar no asfalto, na rua. E as ruas do bairro de Petrópolis, Paulo Guerra, com as calçadas tomadas, vale aí uma atenção maior do Instituto Municipal de Trânsito. Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que tivemos um final de semana dos mais tranquilos na cidade. Noite e madrugada tranquila, sábado para domingo, domingo para segunda, polícia militar na rua. A zona leste da cidade foi contemplada com uma grande operação policial, bem como a zona leste e a zona norte de Manaus. No sábado era possível observar, Paulo Guerra e ouvintes, dezenas e dezenas de carros da Polícia Militar já ali esperando um comando para que fosse às ruas da cidade, e assim aconteceu. E com isso caiu em muito o número de assaltos, o número de homicídios nas duas zonas mais violentas da cidade, as zonas norte e leste de Manaus. Coronel Ayrton Norte comandando a Polícia Militar e trazendo aí segurança às zonas norte e leste da cidade, bem como em toda a cidade, já que não houve homicídios aí na cidade de ontem para hoje. Portanto, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um fim de semana tranquilo. Entretanto, enquanto brincava de papagaio, um homem identificado apenas como Júlio César foi barbaramente atingido a bala. Ele estava brincando de papagaio na rua, quando de repente, Paulo Guerra, apareceu uma moto, apareceu um motoqueiro fantasma. Dois homens que estavam em uma moto atiraram para matar o Júlio César. Ele levou vários tiros pelo corpo, foi levado rapidamente ao SPA do Alvorada. Lá foi tudo, fizeram de tudo para salvar a vida dele, Paulo Guerra, e assim o fizeram e conseguiram. Ele já foi transferido para uma outra unidade de saúde, entretanto ainda requer cuidado, mas não morreu. Ele levou, na verdade, 3 balaços pelo corpo. Estava fazendo uma bolada no papagaio, quando estava colhendo bem rápido, ele recebeu os balaços e o motoqueiro Paulo Guerra, o atirador, o que queria matar o Júlio César, fugiu. Até o presente momento não foi identificado. O crime aconteceu, repito, essa tentativa de homicídio lá no bairro Alvorada. Muito papagaio também no Alvorada, e esse brincante de papagaio por pouco não parte dessa para pior. A área também ali do centro da cidade, do Prosamin do centro, área como Cachoeirinha, Nova Cidade, Cidade Nova, Praça 14, muita gente também com papagaio no ar. A melhor linha, a linha que eles mais gostam é a chilena, meu irmão, corta até fio de porte, essa perigosa linha chilena. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita gente na rua da cidade, nas ruas de Manaus no dia de ontem. A grande maioria, Paulo Guerra, estava tudo tranquilo, estava na maior tranquilidade. Já outros estavam vendendo droga, e daí chegou a Rocan, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apreendeu droga, apreendeu arma e apreendeu também muita gente que estava vendendo ilícitos na área da zona norte e da zona leste da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, você que gosta de beber com o coleguinha, atenção, você que tem seu colega de copo, todo cuidado é pouco. Aconteceu em Itacoatiara, a belíssima cidade de Itacoatiara. A faca comeu o passarinho da morte.
levou a cidade da Pedra Pintada. A morte esteve em Itacoatiara. O passarinho da morte passou pela cidade. Carlos da Silva, de 27 anos de idade, foi barbaramente assassinado, foi barbaramente morto quando estava bebendo com um colega. Tudo aconteceu assim. Carlos da Silva, de 27 anos, estava com um colega dele ainda não identificado. Os dois resolveram beber. Começaram a tomar cerveja. Abre cerveja. Abriram essa e depois abriram outra. Tomaram outra. Daí o dinheiro da cerveja acabou, eles partiram para o corote, partiram para a cachaça, tomaram um tal de camerinho que começaram a ter alucinações. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, houve uma discussão acalorada. Um estava ofendendo o outro, um dizia para o outro: tu é corno é tua mulher não presta. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um deles armou-se com uma faca e desferiu 1, 2, 3, 4 facadas no corpo do outro, que não resistiu aos ferimentos. Ele morreu. Ele era conhecido como Carlinhos, metido a brabo, Carlinhos, falando grosso, falando alto. O que tu quer, meu irmão? Não adiantou nada. Carlinhos pegou uma facada na barriga e partiu dessa para pior. O Carlinhos morreu. Portanto, ser valente, ele conheceu a morte na ponta de uma faca. Na hora da briga, alguns ainda diziam: olha a faca, Carlinhos, olha a faca, Carlinhos, tu vai morrer, Carlinhos, tu vai morrer, desgraçado, tu vai morrer, Carlinhos, como velho. Mas aí o Carlinhos não prestou atenção, levou uma facada e morreu. Outra morte aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Foi na área da Manaus Moderna. Um homem, até o presente momento não identificado, foi barbaramente, cruelmente assassinado na ponta de uma faca. Tudo aconteceu na madrugada de ontem, na madrugada de domingo, quando esse homem estava na tranquilidade por lá. Ele não sabia, estava achando graça, estava rindo, contando piada, ele não sabia. Mas estava para morrer. Foi quando apareceu Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem armado com uma faca peixeira enferrujada, desferiu 1, 2, 3 golpes de faca na barriga da vítima, que não resistiu aos ferimentos. Ele morreu. Ele também conheceu a morte por golpe de faca. Uma cena terrível. As vísceras, a babosada estava exposta no corpo da vítima. Esse homem não foi identificado ainda, e há quem diga que era um que sempre aprontava lá na área da Manaus Moderna. Não chegava assim: olha, como é o nome dele? Não sei não. Mas esse um aí gostava de mexer a moto nas coisas dos outros. Era o que muita gente comentava lá na área onde estava estendido o corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 5 exames de corpo de delito, mas foi tranquila a noite e madrugada. Peregrini. Oi, Paulo. Há informação de que fios de alta tensão arriaram próximo ao Sírio-Libanês, na Avenida Constantino Neri. E chamamos a atenção da concessionária de energia elétrica para verificar. Sem dúvida não, Paulo. Vamos reforçar mais uma vez, nós aqui, como sempre você nos orienta, Paulo Guerra, sempre que chegar alguma demanda, e entre em contato com as autoridades. E assim nós vamos fazer a partir de agora, para que a empresa possa resolver o mais rápido possível dessa fiação arriada próximo ao Sírio-Libanês.
Paulo Guerra. Esportes. A Liga Espanhola não descarta o retorno de torcedores aos estádios nesta temporada. O presidente da Liga, Javier Tebas, disse ontem que é a favor de ter o público de volta logo que ocorrer a liberação pelas autoridades de saúde. A boa temporada de Gerson com a camisa do Flamengo tem rendido frutos ao jogador, que voltou a ser valorizado e seguido de perto pelo futebol da Europa. Nos últimos dias, o Tottenham da Inglaterra oficializou uma proposta pelo meia que gira em torno de 18 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais na cotação atual, mas o Flamengo recusou. O futebol carioca deu mais um passo para retomar as partidas oficiais do estadual. Em reunião virtual com a presença de representantes da Federação Carioca e dos clubes, foi aprovado o protocolo para o retorno dos jogos. No entanto, ainda não há uma data específica para o recomeço da competição. O protocolo tem diversos pontos para manter a segurança de todos os envolvidos em função da pandemia. O documento foi aprovado pelos 12 clubes e será encaminhado às autoridades da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco recebeu proposta oficial do Atlético Mineiro pelo atacante Marrone. Os mineiros querem pagar 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, pelo jogador, mas o modo de pagamento virou um empecilho para a concretização da transferência. Na proposta, o Galo se propôs a pagar o valor em 3 parcelas. No entanto, o Cruz Maltino quer o valor de forma integral, pois vai utilizá-lo para pagar os salários atrasados do elenco. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira após uma inesperada recuperação do mercado de trabalho dos Estados Unidos alimentar esperanças de que a economia global supere a crise do coronavírus de forma mais rápida do que se previa. Há evidências também de que a Covid-19 vem tendo impacto menor do que o imaginado em grandes economias como da Ásia, China e Japão. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,37% em Tóquio hoje, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,24% e o sul-coreano Kospi se valorizou em 0,11% em Seul. Na Ásia, há sinais também de que os efeitos econômicos da Covid-19 podem ter sido superestimados. Nas bolsas de Hong Kong e de Shenzhen, os ganhos hoje foram apenas marginais. O Hang Seng subiu 0,03% e o Shenzhen Composto, índice chinês de menor abrangência, avançou 0,02%. Na Oceania, a bolsa australiana não operou nesta segunda-feira devido a um feriado nacional. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em agosto. A China registrou um superávit comercial de 62,93 bilhões no mês passado, superior aos 45,34 bilhões de abril, informou a Administração Geral das Alfândegas. As exportações da China caíram 3,3% em maio, na comparação com o mesmo período de 2019. Em abril, a queda foi de 3,5%. O dado também surpreendeu analistas com um número abaixo da previsão mediana de 6,5%. Centros comerciais e locais de culto estão autorizados a reabrir a partir desta segunda-feira na Índia, apesar da epidemia do novo coronavírus persistir no país. Para reativar a economia, o governo do primeiro-ministro Narendra Modi flexibilizou o confinamento nacional imposto no fim de março no país de 1,3 bilhão de habitantes. Os locais de culto, centros comerciais e restaurantes foram autorizados pelo governo central a receber novamente o público, desde que respeitem as regras de saúde. O Conselho de Direitos Humanos da ONU encomendou um relatório sobre ações perpetradas nas Filipinas para combater drogas ilegais. O documento aponta casos de impunidade para assassinatos e violações como parte da campanha de combate a entorpecentes que começou em 2016. A ação do governo contra drogas ilegais nas Filipinas tem mais de 8.600 mortos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou neste domingo que seguirá o próprio plano municipal de flexibilização do isolamento em função do combate ao coronavírus, mantendo shoppings, bares e restaurantes fechados.
O presidente Jair Bolsonaro postou hoje em seu perfil no Facebook a foto de um boneco pendurado de ponta cabeça com uma faixa presidencial no peito para questionar os manifestantes que participaram do ato contra o seu governo realizado ontem no Lago do Batata, em São Paulo. Este protesto isolado foi compartilhado nas redes sociais e também foi registrado por fotógrafos que estavam trabalhando no ato. Não há confirmação da autoria. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e os ex-candidatos à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, e Marina Silva, da Rede, defenderam neste domingo uma frente ampla para proteger a democracia. Os três participaram de um debate promovido pela Globo News. Sobre os atos pró-democracia, Fernando Henrique afirmou que não podemos calar. Ciro disse que quem não defende a democracia é traidor. E Marina Silva defendeu a união para enfrentar a crise. Eles também criticaram a mudança feita pelo governo federal na divulgação de informações de infectados e mortes pelo coronavírus. 6h44 em Manaus. O empresário Carlos Wieser também desistiu de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e também deixou o cargo de conselheiro do Ministério da Saúde. Ele tomaria posse nesta segunda-feira. O empresário lamentou as declarações que ele deu nos últimos dias sobre o plano de recontar os mortos pela Covid-19, porque haveria irregularidades nas informações. Isso causou muita confusão e ele desistiu de assumir o cargo. O caminho da Covid-19 na região norte, a mais afetada do país em termos proporcionais, seguiu uma rota similar aos 16 mil quilômetros de rios que cortam a Amazônia e servem de principal via de transporte de passageiros. O médico e doutorando da Universidade de Oxford, no Reino Unido, Ricardo Parolin, produziu um mapa que ilustra bem como a Covid-19 se disseminou partindo dos grandes centros amazônicos para locais menores que são o destino das viagens pelos rios da Amazônia. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo dados diferentes sobre a quantidade de mortos infectados por Covid. Questionado, o governo ainda não explicou a razão da diferença dos dados. O primeiro balanço do Ministério apontava para 1.382 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 37.312. O segundo, no entanto, divulgado no painel oficial do Ministério, que acompanha a evolução da doença, informava 525 óbitos, somando 36.455 mortes desde o início da pandemia no Brasil. A diferença na apuração das mortes das últimas 24 horas entre os dois balanços é de 857 pessoas. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, lançou ontem um site para divulgar dados sobre o novo coronavírus no Brasil. Parlamentares da oposição e procuradores do Ministério Público Federal devem apresentar ações na Justiça contra o atraso na divulgação de dados do novo coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, voltou a criticar a alteração do governo na divulgação dos dados sobre o coronavírus. Em um post nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, ele afirmou que brincar com a morte é perverso, após o Ministério da Saúde apresentar 2 boletins com números divergentes de óbitos na noite de ontem. O deputado informou ainda que a comissão externa da Câmara, que trata da Covid-19, vai se debruçar sobre as estatísticas. É urgente que o Ministério da Saúde divulgue os números com seriedade, respeitando os brasileiros e em horário adequado. Não se brinca com mortes e doentes, finalizou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Papa Francisco lamentou ontem que a epidemia do coronavírus continue a causar muitas vítimas na América Latina e expressou sua proximidade aos povos da região durante a tradicional oração do Ângelus no Vaticano. Depois de agradecer ao fato de que a epidemia parece ter sido superada na Itália, o pontífice acrescentou que, infelizmente, em outros países, especialmente na América Latina, o vírus continua fazendo muitas vítimas. Mais de 400 mil mortes e 7 milhões de casos de contágio oficialmente registrados desde que surgiu na China no final de dezembro passado. Este é o último balanço da Covid-19 que segue atingindo especialmente a América Latina.
O escritor Olavo de Carvalho, até então guru de Jair Bolsonaro em sua campanha à presidência, fez uma ameaça ao que parece ser seu atual desafeto. Se as pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa M desse seu governo. O astrólogo e professor fez um desabafo em um vídeo gravado no sábado, intitulado Adendo à aula 1521, reclamando que não tem apoio do presidente contra os processos judiciais contra a sua pessoa e que o gabinete do ódio realmente existe. Com uma série de xingamentos, o ex-guru de Bolsonaro diz que dele não aceitaria a condecoração e que o presidente está sendo aconselhado por generais covardes e vendidos. A Nova Zelândia anunciou nesta segunda-feira que o último paciente isolado por causa do coronavírus teve alta e que o país não tem mais casos ativos da doença. O arquipélago do Pacífico Sul, com uma população de 5 milhões de habitantes, foi responsável por 1.154 casos confirmados e apenas 22 mortes. A primeira-ministra Jacinda Ardern disse nesta segunda-feira que vai suspender todas as medidas de contenção, exceto as restrições nas fronteiras, tornando o país um dos primeiros a fazer isso. As Nações Unidas marcam neste 8 de junho o Dia Mundial dos Oceanos, com foco na inovação para um oceano sustentável. Em mensagem, o secretário-geral disse que perante a atuação pelo fim da pandemia e melhor recuperação, existe uma oportunidade única e responsabilidade de corrigir a relação humana com o meio ambiente, incluindo mares e oceanos. No vídeo, Antônio Guterres lembra a contribuição dos mares para a alimentação, busca de meios de subsistência, transporte e comércio. Ele realça ainda que, sendo os oceanos os pulmões do planeta e o seu maior meio de absorção de carbono, estes desempenham um papel vital na regulação do clima global. O apelo feito pelo chefe das Nações Unidas é que governos e todas as partes interessadas se comprometam com a conservação e a sustentabilidade dos oceanos através da inovação e da ciência. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje em suas matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Manifestantes vão às ruas contra racismo e governo. Grupos menores defendem Bolsonaro. Folha de São Paulo. Papuda chega a 1.000 casos de Covid. Parentes se desesperam. O estado de São Paulo. FHC, Ciro Gomes e Marina Silva defendem união de forças pela democracia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. MPF dá 72 horas para governo explicar a omissão de mortes por Covid-19. Valor econômico. Itaú terá que devolver 75,6 milhões para clientes por cobranças indevidas. Estado de Minas. Cassação de chapa presidencial será julgada esta semana pelo TSE. Jornal do Comércio no Recife. Após atingir pico de 300 pessoas, Pernambuco zera a fila de espera na UTI do coronavírus. Fortaleza, Diário do Nordeste. Família denuncia a troca de corpos envolvendo idosa vítima de Covid-19 em hospital de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Ex-equipe de Mandetta lança plataforma com dados atualizados da Covid-19. As edições impressas locais. Diário do Amazonas. Amazonas já tem quase 50 mil infectados de Covid. A crítica: óbitos por Covid-19 em queda no estado. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeng, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.